E lá vamos nós de novo, amigos, mais uma vez com o nosso canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno aqui no YouTube, canal esse que é a voz da população de Ponta Porã, e você pode participar, né, clicando aí no joinha, dando o seu like, né, você também pode compartilhar nos grupos de WhatsApp aí o link, né, dos vídeos aqui do YouTube. E também você pode comentar e principalmente se inscrever no canal, né? Essa inscrição é muito importante. É só você estar logado aí numa conta do Google com o Gmail, né? Que é o e-mail do Google. Você acessa o link do canal Fatos, Informações e Opiniões e você já faz a sua inscrição. É rapidinho, né? Você não vai ter problema nenhum para fazer a inscrição aí, e que vai nos ajudar muito. Eu quero mandar um abraço lá pro Carlos Dalsacker do Baturité Conveniência, ele que é um dos nossos apoiadores aqui desde o início, né? O pessoal da COP também, né? Da COP a gente vai conversar essa semana com eles e os nossos primeiros anunciantes vão aparecendo por aqui, né? E vão nos ajudando. São colaboradores, na verdade, né? Colaboradores que gostam da informação independente e que estão, né, dispostos a nos ajudar, né? E claro, se estiver sempre interessados aí, pode nos procurar que nós estaremos aqui à disposição, né, para informar e também para receber os nossos colaboradores, né? Vamos lá falar então das informações. Vamos começar aí com a informação de que o Ministério Público Federal decidiu encerrar dois inquéritos que apuravam uma suposta importunação de uma baleia jubarte pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e durante o passeio de jet ski, né, no litoral de São Sebastião, litoral norte de São Paulo, em junho do ano passado, aliás, em junho de 2023, né? Foi em 2023, né? 2023, não foi no ano passado. A decisão segue a recomendação da Polícia Federal, né, que já havia sugerido o arquivamento por ausência de elementos que comprovassem a intenção de perturbar o animal. Essa foi uma das piadas que aconteceram aí, né? Até chegar a esse fantasioso, né? Esse mentiroso inquérito do golpe de Estado aí, né? Sem dúvidas, essa foi uma das investigações mais absurdas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na época, em depoimento à Polícia Federal, o ex-presidente alegou ter tomado cuidados para não interferir no deslocamento do animal. A procuradora Maria Rezende Capucci, responsável pelo caso, afirmou em despacho que a conduta pode configurar infração administrativa, mas não há prova suficiente para justificar uma ação penal por dolo, ou seja, por intenção deliberada de causar incômodo ao animal marinho. A procuradora destacou ainda que a movimentação própria de animais desse porte pode influenciar a trajetória de embarcações próximas, o que não há, né? E que não há uma evidência conclusiva de que Bolsonaro agiu de forma intencional. Além disso, outras embarcações presentes no local não foram identificadas, dificultando uma análise mais precisa dos fatos, né? A verdade é que foi mais um inquérito aí arquivado, o do cartão de vacina também, né? Esse do cartão de vacina foi o que gerou tudo isso aí, né? Gerou apreensão de celular na casa aí do Mauro Cid, de outros aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que gerou toda esse processo forçado pelo STF aí, essa mentiraiada toda, né, que está acontecendo nesse inquérito contra o golpe de Estado, de um golpe de Estado contra Jair Bolsonaro. A perseguição ela é visível, né, só não conseguem enxergar aqueles esquerdistas muito fanáticos, com o cérebro já calcificado, né, só eles não conseguem enxergar. A maioria sabe, inclusive os esquerdistas, que a situação de perseguição ela existe. E a situação é lamentável, né, o que acontece no Brasil, né? Nessas aberrações jurídicas que nós estamos vendo, nessa perseguição implacável aí, né, com o presidente Jair Bolsonaro e também com os integrantes, né, que estiveram, os integrantes dos patriotas que estiveram na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023. A perseguição a eles também é intensa. Só que a pressão popular tem conseguido fazer algumas alterações. No caso da Débora Rodrigues dos Santos, né, e de outros que estão sendo liberados, pelo menos para ir para casa. O julgamento não foi encerrado, mas a pressão popular acabou
dando certo aí, né? E essa pressão tem que existir, ela tem que continuar. E essa perseguição ao ex-presidente Bolsonaro, que hoje é o presidente de honra, né, do PL, vai continuar. E por isso os advogados, né, de defesa de Jair Bolsonaro, eles vão à Corte Internacional de Direitos Humanos contra o STF. Advogados pretendem mostrar irregularidades processuais enquanto insistem na apresentação de recursos no Brasil. Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, passaram a considerar a hipótese de levar à Corte Internacional de Direitos Humanos o caso de seu cliente. A estratégia é apelar ao organismo estrangeiro em resposta à conduta, né, do Supremo Tribunal Federal. Conforme a defesa, o líder de direita é o ex-presidente que mais sofreu investigação na história. Da mesma forma, os representantes de Bolsonaro querem mostrar que o político é alvo de diversas formas de perseguição e há 4 anos vem tendo sua vida revirada sem poder acessar as íntegras das supostas provas contra ele, né? A defesa realmente não tem acesso, infelizmente, né? Conforme a reportagem no site da revista Veja, apesar de alegar a existência de várias ilegalidades nos processos contra Bolsonaro, a defesa do ex-presidente tem sido derrotada em todos os recursos apresentados como contestação. Diante do cenário de poucas perspectivas, os aliados estariam decididos então a recorrer ao órgão internacional localizado na Costa Rica. O próprio Bolsonaro já figurou como denunciado e denunciante nessa comissão, né, da CID, que é a Corte Internacional de Direitos Humanos. Ele já esteve denunciado e foi denunciante na Corte Internacional de Direitos Humanos. Uma das ações foi apresentada em 2020 pelo PT, que alegou irresponsabilidade do então presidente na conduta da pandemia da Covid. E agora a gente vê que quem tinha razão era ele, né? Mais recentemente, o ex-presidente se reuniu com representantes da corte para dizer que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ataca a liberdade de expressão e persegue adversários políticos no Brasil. A iniciativa de levar o caso para análise em tribunais estrangeiros não representa a certeza de resultados práticos, né? É só uma ação, vai levar até lá e denunciar os abusos. Se vai haver resultado, aí é uma outra história. Essa atitude teria principalmente o objetivo de colher um efeito favorável no sentido simbólico, capaz de chancelar os questionamentos que são feitos no Brasil. Assim, a defesa conseguiria mais munição, né, para tentar enfraquecer a credibilidade do STF. Aqui no Brasil não tem credibilidade nenhuma, né, o STF. Mas nos órgãos internacionais há um respeito, né, mas também essa credibilidade já está indo por água abaixo. Do mesmo modo, os advogados não pretendem abrir mão dos recursos desses recursos que alegam irregularidades processuais por parte do Supremo. Com a instauração da ação penal, com essa instauração dessa ação penal na Corte, abre-se a fase de produção de provas. Nesse contexto, a defesa quer dar atenção especial às diferentes versões do tenente-coronel Mauro Cid durante seus depoimentos em acordo de delação premiada, né? Os advogados querem comprovar, do mesmo modo, que Bolsonaro não teve envolvimento com os protestos de 8 de janeiro do ano de 2023, e outro questionamento é sobre a combinação em uma mesma ação de 2 crimes similares, golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático, para a aplicação da pena. Além disso, a defesa vai reforçar que não teve acesso à integralidade das provas, e não teve mesmo, né? Infelizmente não teve. E é uma das brigas dos advogados hoje, principalmente os conservadores, com a OAB, né, que não consegue defender os advogados nesses abusos de autoridade aí por parte do Supremo Tribunal Federal, principalmente por parte do ministro Alexandre de Moraes. E quem teve uma vitória contra o governo, ou o governo teve, né, uma derrota, foi o Ministério da Verdade do Lula, né, que sofreu uma derrota em processo contra o jornalista Tiago Pavinato, né? Na contramão das democracias europeias e norte-americanas, que classificam como antidemocráticas as chamadas Strategic Laws Against Public Participation, o governo Lula instituiu em janeiro de 2023 a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, a PNDD, sob a Advocacia Geral da União, conhecida pela sigla SLIPS, né?
A Strategic Lawsuits Against Public Participation são, na tradução para o português, ações judiciais estratégicas contra a participação pública. Isso é, processos judiciais de governos e grandes corporações para silenciar, intimidar e punir indivíduos que exercem o direito à liberdade de expressão em questões de interesse público. Esse verdadeiro órgão de assédio judicial estatal contra críticos e opositores, que foi comparado ao Ministério da Verdade, da obra de 1984 de George Orwell, escolhera a sua primeira vítima em 26 de junho de 2023, o jurista, jornalista e escritor Tiago Pavanato, né? No mesmo dia, a AGU, a Advocacia Geral da União de Lula, divulgou no site oficial do governo federal a ação contra o atual apresentador e colunista da revista Oeste. Nela, a PNDD pedia a condenação do Pavinato no pagamento de indenização por danos morais coletivos na quantia de R$300 mil. Além disso, solicitava a condenação de réu à produção e à divulgação de vídeos em suas redes sociais, retratando as afirmações, segundo o que o Ministério da Verdade do Lula falava, ou a AGU falava, né? Falsas relacionadas à visita institucional do ministro Flávio Dino ao Complexo da Maré, né? Ou seja, ele disse que, ele informou, né, e falou dessa visita do ministro Flávio Dino ao Complexo da Maré, que não teve segurança e que visitou traficantes, né? E o pessoal do PT quis dizer que ele estava produzindo fake news, passando desinformações, né? Na última quinta-feira, dia 27, o juiz Eduardo Rocha Penteado, que substituiu o ministro anterior Valdemar Cláudio de Carvalho, que já havia indeferido tutelas liminares pedidas pela União na causa, na 14ª Vara Federal Civil do Distrito Federal, extinguiu o processo movido contra Pavinato. Ele não acolheu os pedidos da PNDD. Em sua decisão contra o Ministério da Verdade do governo Lula e favorável a Pavinato, Rocha Penteado apresentou o seguinte argumento: no que diz respeito à titularidade dos direitos fundamentais, não se pode perder de vista que tais direitos correspondem a prerrogativas que historicamente pertencem aos indivíduos e, em sua essência, são exercidos e oponíveis pelo cidadão em face do Estado, jamais o contrário, segundo a afirmação do juiz em trecho de seu parecer. Sendo assim, o que se verifica é que as demais pretensões da União, notadamente a de natureza indenizatória, não sobrevivem a esse filtro constitucional, prevalecendo assim, no caso concreto, o direito fundamental à plena liberdade de informação jornalística, né? Tomou o governo do Lula aí, tomou uma lapada nessa derrota, né, que o Ministério da Verdade do Lula sofreu aí no processo contra o Tiago Pavinato, né? A Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, PNDD, tentou censurar, né, o Pavinato, mas nesse caso não conseguiu, muito embora muitos jornalistas estejam sendo censurados e estiveram, né? Tanto é que alguns estão exilados, uns no Paraguai, outros na Argentina e um na Espanha, né? Esses dias eu tinha esquecido o nome do Oswaldo Stack, ele que está na Espanha, né? E no qual a Justiça da Espanha, inclusive, né, recusou, né, o pedido de extradição do ministro Alexandre de Moraes do Oswaldo Stack da Espanha para o Brasil. E jornalistas, né, e parentes de políticos, perseguidos políticos que estão nos Estados Unidos, né, refugiados e exilados, né? A situação de ditadura hoje, ela é real no Brasil, infelizmente, né? Tá voltando e volta com força com essa ditadura do judicial aí, só que agora é a hora do contra-ataque, né? É a hora da população se levantar e exigir dos políticos que essas ações arbitrárias por parte do STF tenham fim, né? Sejam cessadas. E vamos falar de pesquisa, né? Vamos falar de pesquisa em Brasília. Caso a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro do PL concorra ao Senado Federal por Brasília, sua vitória fatalmente será esmagadora, né? Pelo menos é o que mostra a pesquisa de opinião pública divulgada nesta segunda-feira, dia 31 de março, pelo Instituto Paraná. Michele lidera uma eventual disputa ao Senado no Distrito Federal com 42,9%. Na sequência estão a senadora Leila Barros do PDT, a Leila do vôlei, né?
com 26,7%. As deputadas federais Érica Cocai, do PT, 24,2%. Bia Kicis, do PL, 20,7%. E a vice-presidente do PT do Distrito Federal, Rosilene Correia, com 8,1%. Aqueles que disseram que não votarão em nenhum dos nomes em branco ou nulo são 7,3%, enquanto que outros 3,9% não sabe ou não opinou, né? O Instituto ouviu 1.600 eleitores no Distrito Federal entre os dias 21 e 25 de março. A margem de erro é de 2 pontos e meio, né, pontos percentuais, 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. Já na corrida eleitoral para o governo do Distrito Federal, Célia Leão, do Progressista, lidera com 36,6%. Seguida de Isalci Lucas, do PL, com 11,3%. Leandro Graz, do PV, aparece com 11,2%. Paula Belmonte, do Cidadania, 7,6%. Ricardo Capelli, com 5,8%. Eduardo Pedrosa, do União Brasil, com 5,4% das intenções de voto, né? Fato é que a gente vê que os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, do atual presidente de honra do PL, do Partido Liberal, os aliados muito próximos aí estão liderando, né, as pesquisas. No caso, Flávio Bolsonaro vai à reeleição no Rio de Janeiro, né? O Eduardo Bolsonaro, que está hoje nos Estados Unidos, deputado federal licenciado, lidera as pesquisas com o Guilherme Derrite, que também é de direita, hoje é o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Então, lá os dois lideram disparados. No Distrito Federal, a Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, se fosse candidata também venceria disparado. A diferença aí é que não tem um outro de direita. A Leila Barros aparece aí na sequência, mas isso aí pode mudar até o ano que vem, né? Essa é uma primeira pesquisa dos candidatos ao Senado do Distrito Federal. Provavelmente nós teremos mudança. Não aí no caso da Michele Bolsonaro, que deve ter a ampla maioria dos votos, né? Ela tem 36, né? 36,9%. E tá muito bem, né? Tá muito bem aí aliás, 36 não, 42,9%. E aí aparece o governador Ibanez Rocha, do MDB, com 36,9%. Só que aí não tem ainda a confirmação de Bia Kicis, do PL. Se ela entrar e for mesmo uma candidata ao Senado, pode mudar esse cenário aí, né? Tem a Érica Cocai, que é sempre muito forte, só que agora ela não está sendo tão cotada assim, né, para o Senado no Distrito Federal. E tem a Leila do Vôlei, né, com 26,7%, ela que é candidata ao Senado também pelo Distrito Federal. E é aquilo que eu estou falando há algum tempo, né, os aliados de Bolsonaro estão liderando as pesquisas e devem aí fazer a maioria para as próximas eleições, se nada de errado acontecer nas urnas eletrônicas. Porque nas urnas eletrônicas, o sistema eleitoral do Brasil ela não é confiável, né? Muita gente que se considera inteligente aí diz, né, como é que pode reclamar da urna eletrônica se eles foram eleitos por elas, né? Agora, quando a maioria quando a votação ela é muito grande, não tem como fazer, ou você disfarça, né? Como foi o que os eleitores e os seguidores de Bolsonaro reclamam, né? Não conseguiu uma eleição para presidente, onde foi o TSE acusado de provas, e aí deixaram, né, para que a coisa não ficasse assim tão transparente na fraude, né? Deixaram os políticos de direita vencerem aí com deputados federais, senadores, né? E muita gente acha que se houvesse mudança, se já tivesse feito mudança na eleição de 2022, a vitória da direita seria muito maior, infinitamente maior do que foi, né? Inclusive para presidente, né? Para presidente nem se fala. Nós temos um presidente sem povo desde a campanha eleitoral de 2022, né? Um presidente que não tem povo, que não arrasta a multidão como arrasta Bolsonaro, né? Ou seja, a conta não bate. Então, há muita assim, desconfiança em relação ao sistema eleitoral do Brasil, principalmente em relação às urnas eletrônicas. E a líder da minoria na Câmara dos Deputados,
a Carol Detoni, diz que a proposta de anistia não tira a responsabilidade dos acusados, mas impede que brasileiros continuem sendo vítimas de vingança e retaliação política. A pressão pela tramitação do PL da anistia na Câmara dos Deputados começa a se intensificar com previsão de reunião entre líderes partidários e o presidente da Casa, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, para esta terça-feira, dia 1º de abril. A líder da minoria na Câmara, a deputada Carol Detoni, do PL de Santa Catarina, afirmou que a oposição vai intensificar a pressão para que a anistia aos presos políticos do 8 de janeiro seja tratada como prioridade absoluta. Esse projeto não isenta ninguém, né, da responsabilidade, apenas impede que brasileiros continuem sendo vítimas dessa vingança e da retaliação política promovida pelo sistema, segundo disse a deputada federal Carol Detoni. A parlamentar sinalizou que a pressão para pautar o projeto vai aumentar nessa semana com o retorno de Mota ao Brasil. Na semana passada, o presidente da casa estava na comitiva da viagem diplomática de Lula ao Japão e ao Vietnã. Já, segundo a deputada, foi deixado claro na semana passada que a minoria, o PL e a oposição estão em obstrução total até que esse tema receba a devida atenção e respeito que merece. Então, há uma pressão aí e vai aumentar para que o PL da anistia seja pautada na Câmara, né? Carol Detoni ainda destacou que a luta pela anistia aos presos do 8 de janeiro de 2023 não tem lado político. E por esse motivo é que o PL já conquistou o apoio de diversos partidos da direita ao centro. Além disso, a parlamentar revelou que, enquanto a direita avança no apoio à proposta, a esquerda tenta forçar uma narrativa e fracassa, né? O ato pífio de ontem é um exemplo disso, né? Organizaram com meia dúzia de pessoas, para não dizer meia dúzia, tinha 100, vamos dizer que tinha 100 pessoas lá, né? Realmente a coisa foi feia lá pro lado dos esquerdistas, né? Do ato contra a anistia, que teve aí a convocação do Guilherme Boulos e do Lindbergh Faria, né, que foi lá participar. Realmente pouquíssimas pessoas, né, para você ver que não tem apoio popular, nada que a esquerda queira no Brasil atualmente. O ato pífio, né, pífio mesmo, feio mesmo, vergonhoso mesmo, eles não têm mais as ruas, não tem mais o povo nas ruas e não vão conseguir mais nenhum tipo de apoio, né. Então, a gente vê, né, que a esquerda tenta forçar com essa narrativa e a cada forçação é um novo fracasso, né? Quem realmente defende os direitos humanos, segundo Carol Detoni, tem o mínimo de compaixão e quem compreende a gravidade do que está acontecendo no Brasil sabe que não há democracia quando opositores são perseguidos dessa forma, segundo argumentou a deputada federal Carol Detoni. Vamos lá falar de esporte agora? Vamos falar de esporte então. Deixa eu ver se eu acho aqui os resultados da Taça dos Campeões na sua última rodada, né? Mas antes da Taça dos Campeões, vamos falar do Campeonato Sul-Mato-Grossense, que nós tivemos jogos ontem pelo Sul-Mato-Grossense, né? E no Sul-Mato-Grossense, o jogo da decisão, o primeiro jogo da decisão, né? Do Campeonato Sul-Mato-Grossense, e o Operário ganhou o primeiro jogo da final, lá nas Moreninhas, no sábado, por 1-0. Foi no sábado o jogo. E aí no próximo domingo, dia 6, lá no Estádio Saraivão, em Iviema, o Iviema vai precisar devolver, né, a derrota aí, pelo menos por um gol de diferença, para levar a decisão para os pênaltis. Se vencer por mais de um, vai ficar com o título do campeonato, o time do Iviema. E o Operário joga pelo empate para ser bicampeão, para conseguir o 14º título, né, de sua história no Campeonato Sul-Mato-Grossense. Campeonato Brasileiro começou ontem com a primeira rodada, termina hoje a primeira rodada, né? Daqui a pouco nós teremos o Bragantino jogando contra o Ceará para fechar a primeira rodada do Brasileirão 2025. Nós tivemos no sábado o São Paulo Sport empatando em 0-0, Cruzeiro vencendo o Mirassol por 2-1, o Grêmio venceu o Atlético Mineiro por 2-1, Fortaleza ganhou do Fluminense 2-0, o Juventude ganhou do Vitória por 2-0, Flamengo e Internacional empataram em 1-1, Palmeiras e Botafogo empataram em 0-0, o Vasco de virada ganhou do Santos por 2-1, o Bahia enfrentou um Corinthians reserva e empatou em 1-1, né? E hoje, fechando, então, tem aí Bragantino e Ceará. Nós temos aí, então, com 3 pontos, Fortaleza, Juventude, Vasco da Gama, Cruzeiro e Grêmio. Com 1 ponto, Corinthians, Flamengo, Internacional, Bahia, São Paulo, Sport, Botafogo, Palmeiras. Sem pontuar, Bragantino e Ceará, que ainda não jogaram, Atlético Mineiro, Santos, Mirassol
Fluminense e Vitória, que foram derrotados na abertura do Brasileirão. E aqui por Ponta Porã, né, nós tivemos a decisão da 7ª Taça dos Campeões de futebol suíço, lá no estádio Alba Moreira, casa cheia, bonito, muito público, né? Nós tivemos no primeiro jogo, na decisão terceiro e quarto lugar, o Sport Alicante fazendo 8-3 no time do Cerro Corá. E aí, o jogo de fundo entre o Puma Futebol Clube e o Scooby One Shop foi um jogaço, né? Só que, apesar das oportunidades criadas, né, o jogo foi de muita marcação, muito pegado, né, intensamente disputado e acabou terminando empatado em 0-0. No final, nos pênaltis, né, depois de uma sequência de acertos, o time do Puma Futebol Clube, lá do distrito de San Japuitã, ganhou do Scooby One Shop por 5-4, de San Japuitã, Paraguai, né? Aliás, os jogadores aqui de Pedro Juan, outros jogadores lá de San Japuitã, o time é considerado Pedro Juanino, né? Mas a base lá de San Japuitã. E venceu então o Scooby One Shop nessa final paraguaia, né? Lá no estádio Alba Moreira, na 7ª Taça dos Campeões de Futebol Suíço. Parabéns então à equipe do Puma, campeão ontem ao vencer nos pênaltis o Scooby por 5-4. E agora vai aguardar, vai jogar os outros campeonatos, mas vai aguardar, né, a competição a partir aí de setembro, que é a Taça Cidade, né, que nós teremos aí também organizado pelo Paulinho Vieira, pela sua equipe, que é o Silene, o Vander Márcio, a Jim, enfim, né, aquela galera que sabe trabalhar com os campeonatos. Agora devem promover, tem a continuidade do Cinquentão, da Copa Internacional dos Veteranos da Fronteira, e tem os outros campeonatos que vão ser promovidos por eles, né? E que nós estaremos divulgando por aqui também. E se você tem alguma competição aí esportiva, tem algum evento cultural e quiser divulgar aqui no nosso canal Fatos, Informações e Opiniões, nós estamos aqui, né, à disposição de todos. Pode entrar em contato conosco que nós estaremos divulgando aqui o seu evento. São essas as informações. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno no YouTube.